Olá, seja muito bem-vinda, mamãe, a mais esse encontro do Projeto Família Bem Resolvida. Eu sou Neide Rodrigues, eu trabalho junto com a Mariana, trazendo informações, trazendo novidades, trazendo dicas de como você pode desenvolver melhor a sua maternidade e desenvolver uma boa relação com seus filhos. Então sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Eu espero que vocês aproveitem bastante essa oportunidade que nós temos hoje aqui de nos encontrarmos, de tirar dúvidas, de bater um papo legal e de trazer algumas informações, né? Muito bem, vocês sabem que o Projeto Família Bem Resolvida foi criado com o objetivo de atender mães que tomaram para si a missão de criar os seus filhos, né? E essa é uma missão cheia de desafios, a gente sabe, a gente não vai dizer que ela só é linda, ou que a família é uma família doriana, ou que vai dar sempre tudo certo, que não vão ocorrer percalços. A gente sabe que isso não é realidade e a gente trabalha com realidade, né? A gente trabalha com mães reais que enfrentam desafios reais e buscam sempre o melhor para os seus filhos, né? E no meio de todos esses desafios estão lá o trabalho, cuidar da casa, cuidar de si, cuidar das próprias crianças, e vamos caminhando juntas, né, para ajudar você a atenuar esses desafios e ter aí uma família bem resolvida. Então vamos lá, hoje a nossa aula é uma aula especial porque a Mariana e eu sempre conversando, discutindo os nossos casos, né, discutindo as situações com as quais nós nos deparamos e com as angústias, né, das mães e as dúvidas e os questionamentos. E uma fala muito comum, muito recorrente é que não se sabe exatamente o que e como preparar as crianças para o futuro, porque o futuro hoje ele é um futuro bastante incerto, ele já não é mais o mesmo futuro que existia quando nós éramos crianças, por exemplo, ou que existia algum tempo atrás, que era assim, você estuda, você consegue um emprego, e você vai sustentar a sua família e vai casar, e vai ter filhos, e vai ter uma vida autônoma até você se aposentar, e aí você aproveita a sua vida com mais liberdade, mas primeiro você vai trabalhar bastante. Hoje a gente não tem mais garantia de nada disso, as situações estão completamente diferentes daquilo que a gente esperava, então nós não temos mais uma linha que a gente possa seguir e esperar que lá no final tudo vai ocorrer conforme programado. A grande verdade é que nós não temos mais a certeza do futuro, né, de como vai ser esse futuro. A única certeza que nós temos é o seguinte: nós vamos enfrentar desafios, então nós temos que nos preparar e preparar as nossas crianças para os desafios do futuro. Então a live de hoje, né, na nossa aulinha de hoje, nós vamos falar um pouquinho das habilidades fundamentais que precisam ser trabalhadas com as crianças para que elas possam resolver os desafios do futuro, se adaptarem ao futuro. Nós não sabemos qual, mas com certeza teremos desafios. E na aula da semana que vem nós vamos falar das habilidades necessárias que as crianças precisam desenvolver para que elas sejam seguras, felizes e independentes. Então são duas aulas que nós vamos tratar, nós dividimos para poder tratar desses dois assuntos, né? Desafios e segurança, independência, felicidade, autonomia e uma vida mais equilibrada, né? Uma vida mais crianças, na verdade, né? Crianças mais capacitadas para uma vida no futuro. Então vamos lá, olha. Nós vivemos hoje situações que são situações desafiantes, nós enquanto adultos, enquanto adultas, e as crianças também, não é? E na verdade sempre que a gente encontra uma solução criativa, diferenciada, alternativa, a gente aplaude, né? A gente se diverte, a gente fala, nossa, como é que eu não tinha pensado nisso? E eu quero te dar um exemplo. Lembra aquele caso que circulou, que foi muito comum em todas as redes sociais, de um menino que escreveu um bilhete para a mãe, né, uma criança de 5 anos, escreveu um bilhete para a mãe dizendo
que amanhã não ia ter aula. E aí assina e põe lá, é verdade esse bilhete. E isso caiu na graça popular porque a criança foi extremamente inteligente de resolver um problema que ela tinha, era um desafio que ela estava enfrentando, ela não queria ir à aula no dia seguinte, enfim. E ela estava enfrentando o desafio, ela buscou na relação de conhecimentos que ela tinha, quer dizer, a criança buscou na quantidade de conhecimentos que ela tinha. Na verdade, a criança buscou no seu conhecimento de mundo uma forma de resolver um desafio que ela estava enfrentando. Então, ela escreve o bilhete, a mãe acha estranho, é óbvio, ela percebe, e ela conversa com a escola, tem uma postura adulta, né, sobre o posicionamento da criança, então ela não desconstrói a escola, e a escola também tem uma postura adulta de não julgar essa criança e de não destratá-la, pelo contrário, ela promove esse bilhete, né, esse bilhete que a criança escreveu, ela promove como uma forma de valorizar as alternativas e a resolução de problemas que a própria criança encontra com o volume de conhecimentos que ela tem, que é próprio da idade dela. Então a conduta foi toda perfeita, né? Foi tudo muito acertado e essa criança tirou uma boa aprendizagem disso. E é isso que nós vamos falar hoje, né? Nós vamos falar assim, como nós vamos preparar os nossos filhos para superar os desafios da vida futura, tá? A gente sabe uma coisa, não é? A gente sabe aquilo que a gente não quer para os nossos filhos. A gente não quer que os nossos filhos sejam pessoas irresponsáveis, que fracassem na escola ou que não tenham oportunidades, não saibam, na verdade, aproveitar oportunidades escolares para aprenderem e mudarem uma condição que eles tenham. Nós não queremos filhos, por exemplo, que não consigam gerenciar uma amizade, que não consigam manter, estabelecer amizade. Nós não queremos crianças tristes ou filhos tristes, depressivos, tristonhos, frustrados ou pessoas que sejam inconformadas, que as coisas não aconteceram como estavam esperando. Não queremos um filho reclamão, nem um filho que seja um explorador, que ele não sobreviva nas suas próprias condições, né? Mas que ele acabe explorando pessoas. Nós não desejamos isso, nós não queremos que nossos filhos tenham contato e usem drogas e nem que tenham más companhias, muito menos que eles sejam crianças, né, e depois adultos incompatíveis com a idade, com a própria idade deles. E o que é ser incompatível com a própria idade? São pessoas que na infância se tornam mini adultos e são estimulados a serem assim, e são pessoas, ou então são pessoas que quando são adultos insistem em ser adolescentes e não se responsabilizam pela manutenção da própria vida. Então essas situações são aquelas que a gente não deseja. O que a gente deseja é que nossos filhos sejam felizes, né? Agora, para ser feliz, ele não pode ficar paralisado quando ele encontra um desafio. E para isso nós trabalhamos basicamente com 3 habilidades que vão permitir que a criança resolva os desafios que ela encontra na vida dela enquanto criança, posteriormente enquanto adolescente e posteriormente enquanto adultos. Então essas habilidades elas não mudam, mesmo que o futuro seja incerto. E quais são as 3 habilidades que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de crianças que precisam aprender a lidar com a frustração. Nós vamos falar de crianças que precisam tomar decisões e arcar com os resultados dessas decisões, e nós vamos falar de crianças que precisam aprender a administrar conflitos. Então essas são as 3 habilidades básicas que nós vamos tratar na aula de hoje. Lidar com frustração, tomar decisões e administrar conflitos. Então vamos lá, a primeira habilidade que nós vamos tratar, né, a nossa primeira habilidade fundamental é lidar com frustrações. E o que é lidar com frustrações, na verdade? O que é uma frustração?
Uma frustração acontece quando você espera que algo corra de uma determinada forma, porém não acontece do jeito que estava sendo esperado. Aí ocorre um sentimento de frustração. Então vamos dar um exemplo para isso ficar mais claro, tá? É o seguinte, imagina que você está planejando fazer um passeio num parque com a criança e está tudo planejado e tudo esperado e tudo preparado. E aí no dia mesmo, efetivamente chove muito, né? Inesperadamente, cai aquela tempestade e você não pode mais ir. Então a criança vai passar pela frustração de não poder, e a gente passa, né? Imagina a criança também. Outra situação de frustração, por exemplo, é quando a criança pede por um presente ou pede por um produto que não é possível fazer a aquisição. Então ela quer aquilo, mas aquilo não vai se concretizar. E aí o que acontece? Sempre que tem uma frustração, existem outros sentimentos associados, nós não podemos negar esses sentimentos. Esses sentimentos associados são tristeza, raiva, decepção, desencanto, desgosto, sensação de incapacidade, né? Por exemplo, imagina, você está indo para o parque e não vai poder brincar, choveu. Imagina a incapacidade, eu não tenho como controlar a natureza, não é? Imagina o desgosto, ia ser tão bom, que droga, não deu certo. Desencantamento com todo o projeto que tinha sido feito, enfim. Não adianta a gente negar a existência de sentimentos, ok? Então essa é uma das coisas que os pais precisam tomar bastante cuidado, prestar bastante atenção, que é entender que há sentimentos. Então não adianta negar, é a pior coisa que você pode fazer pelo seu filho, é dizer que ele não está sentindo nada, não é? É claro que você não precisa piorar a situação, entendeu? As frustrações, elas são naturais na vida, são coisas que a gente não controla. Você não precisa frustrar o seu filho, por exemplo, fazendo uma promessa que você sabe que você não vai cumprir. Eu vou te levar no cinema, por exemplo, e na hora de ir para o cinema, você fala assim, não vou porque você precisa aprender a lidar com a frustração e ponto. Você não precisa piorar uma situação, porque é isso, você está criando coisas que na verdade nunca foram acontecer, você está enganando uma criança, não deve fazer isso. Porém, as frustrações do dia a dia, elas precisam ser trabalhadas, não é? E como é que você trabalha? É o que eu vou te explicar agora. Então ocorreu uma situação de frustração, ocorreu ali uma tristeza para essa criança, um desgosto, né, alguma coisa que ela não pode controlar, ela está ali com raiva, por exemplo, né, ela ficou com muita raiva. O que você faz, né? Quais são as atitudes do pai que vão criar a habilidade da criança para lidar com a frustração? Primeira coisa que o pai tem que fazer, a mãe, né, tem que fazer é pegar e deixar essa criança se acalmar. Não é? Então não adianta, por exemplo, se ela está no auge do berreiro, você fica falando para ela, se acalma, fica tranquilo, né? Se ela tiver, por exemplo, muito decepcionada, ao ponto de se bater ou se jogar no chão, já passou, sabe, de alguma coisa controlável, talvez você tenha que fazer uma contenção, né? Por exemplo, se ela tiver ao ponto de se machucar, alguma coisa assim, talvez tenha que fazer uma contenção, porque essa emoção foi tão forte que sequestrou o aspecto racional da criança. Então, é raro, mas pode acontecer de alguma criança ter uma reação muito forte quando ela sente uma frustração. São coisas raras. Se acontecer, faz a contenção. Se não acontecer, você pode ficar ao lado da criança esperando que ela se acalme, pode consolar, pode falar para ela, por exemplo, olha, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Se acalma, a gente vai conversar sobre isso. Você pode, né? Seria melhor até que você acompanhasse para ela se acalmar um pouquinho, para que ela pudesse voltar ao equilíbrio. Então, primeira coisa, acalmou essa situação, o que você faz? Você vai falar para ela sobre os sentimentos, o que ela sentiu, né? Como ela está vendo isso, como que ela consegue verbalizar, né, essas situações.
E é muito importante que nesse momento que você estiver falando sobre os sentimentos, você não qualifique esses sentimentos. Por exemplo, isso é coisa de criança, que bobagem, você não pode ter raiva, você não pode se sentir mal com isso. É perguntar o que ela está sentindo e tentar de alguma forma que ela verbalize isso, já colocando palavras que consigam transmitir sentimento, né? Palavras que consigam transcrever o que ela está sentindo por dentro. Raiva, tristeza, incapacidade, né? Não ponha palavras na boca da criança, mas deixa ela contar o quanto ela ficou triste e infeliz com isso, não é? Você não precisa consolar, falar, no final de semana a gente vai no piquenique, ou vamos fazer de um outro já, eu vou lá comprar o presente para você então, né? São contenções que a criança precisa passar. O que você vai perguntar ao final para ela o que você aprendeu com isso? Não é? Chegar para essa criança e perguntar para ela, além dos sentimentos que você tem, que você conseguiu verbalizar e contar, que aprendizagem a gente pode tirar disso? E aí, deixa a criança refletir um pouquinho e espera ela falar primeiro, né? Eu aprendi que eu não controlo a natureza, eu aprendi que eu preciso controlar as minhas emoções, eu aprendi que não é bem assim como eu estava pensando, eu aprendi que eu posso esperar, eu não sei o que ela vai responder, mas é preciso deixar que a criança tente encontrar a resposta, ok? É muito importante que essa resposta venha da própria criança, tá bom? Algumas vezes também, é o que eu disse, né? Você não precisa piorar uma situação frustrante, mas você pode, você muitas vezes vai precisar, na verdade, dizer um não mais incisivo para essa criança. Como, por exemplo, não, você não pode tomar um sorvete agora. Não, você não vai deixar de ir na escola para ficar assistindo televisão. Não tem cabimento isso. Não, você não vai brincar, você vai tomar banho agora. Algumas vezes isso precisa ser incisivo e direto para essa criança, não é? Sem medo de fazer nenhum abalo, porque ela não pode tomar essas decisões. Ela pode tomar outras decisões para a vida dela, mas essa não. E isso pode levar a uma frustração que você vai trabalhar do jeito que eu já te expliquei, usando os 3 passos. Primeiro, aguarda ela se organizar, pergunta o que ela sentiu, o que ela está sentindo, tenta verbalizar, colocar em palavras sem qualificar e, por fim, pergunta para ela o que você aprendeu com isso. Não é? O que você aprendeu? Que não adianta eu pedir para tomar sorvete antes da janta, porque minha mãe não vai deixar. Que se eu tomar banho logo que eu chegar da escola, eu não preciso passar por esse momento de tomar banho a hora que eu gostaria de estar assistindo televisão, né? Atravessar frustrações, né? Lidar com frustrações, traz para a criança resiliência, força, né? Força, capacidade de se adaptar, né? Ser flexível, encarar os desafios e também as frustrações elas ensinam mais do que um ambiente mais totalmente controlado e equilibrado pelos pais. Então, as frustrações ensinam mais do que os ambientes controlados e equilibrados pelos pais e pela sociedade. E por que isso? Porque a criança vai procurar criar ferramentas internas para poder lidar com os desafios. Não é essa a nossa proposta? Ter capacidades, habilidades para lidar com desafios? Então, lidar com a frustração é uma delas, né? Que vai trazer a flexibilidade necessária para a criança gerenciar o que ela está sentindo, saber verbalizar essas emoções e também aprender alguma coisa com isso, ok? Muito bem, a segunda habilidade fundamental é que essa criança aprenda a lidar com as suas escolhas, não é? E existe uma verdade muito grande com relação às escolhas que são feitas, né? Essas escolhas, elas são de 2 tipos. Elas podem ter resultados positivos
Então as escolhas são de dois tipos. Elas podem ser, vamos lá. As escolhas são de dois tipos. Elas podem trazer resultados positivos ou trazer resultados negativos. E é com isso que a criança tem que aprender a lidar, né? Fazer a escolha talvez seja uma coisa mais tranquila, mas o resultado daquilo que vem da escolha é que é a grande habilidade que a gente precisa desenvolver, né? Então, lidar com escolha significa você fazer o quê? Conhecer os prós, conhecer os contras, pesar na balança e tomar a sua decisão. E de repente, essa decisão vai trazer ali uma solução boa, ou pode ser que não traga uma solução tão feliz. E aí, você precisa fazer um gerenciamento de algumas coisas para essa criança. Por exemplo, a criança não pode decidir tudo, ela não tem capacidade ainda intelectual, cognitiva, emocional para tomar todas as decisões da vida dela. Por isso que ela precisa do adulto responsável, por isso que a mãe e o pai, né, tomam essas decisões que são fundamentais para a manutenção da vida da criança. Por exemplo, aonde ela vai estudar, o horário que ela vai estudar, o horário de dormir, o horário de acordar, as refeições, o horário das refeições, o que é servido, o que ela vai se alimentar. Mas existem outras decisões que ela pode fazer, né? Ela pode ter, por exemplo, ela pode escolher a roupa dela, se ela não precisa, por exemplo, optar pelo uniforme. Quando ela tem que usar um uniforme escolar, ela não pode escolher. Mas quando ela está em casa ou ela vai a um passeio, ela pode escolher a roupa dela. Você vai ensinando ela a adequar a roupa ao evento onde ela está indo. Mas se ela for para ficar em casa, por exemplo, né? Se ela for brincar com tinta, por exemplo, que roupa que ela é mais indicada para isso. Então, assim, a escolha da roupa, do sapato, que mais? Se ela quiser escolher, por exemplo, o jogo que ela quer jogar, um brinquedo que ela queira levar na escola. Então, são escolhas que ela pode fazer. Outras escolhas que são próprias da vida dela, não tem como, né, ela fazer a escolha. E aí ela faz a escolha e essa escolha ela vai trazer um resultado. O que você tem que fazer, né? O que a gente faz, por exemplo? Quando o resultado é positivo, ela fez uma boa escolha, é preciso fazer uma comemoração, é preciso estimular, né, valorizar, né, essa boa escolha. Então, ela fez uma boa escolha, você tem que valorizar. Você não precisa fazer uma festa, nem muito menos comprar um presente. Mas você pode, por exemplo, elogiar a criança porque ela fez uma boa escolha de comer a salada, por exemplo, ao invés de comer um doce, né? Agora, às vezes a escolha que a criança faz não traz um resultado positivo, né? Por exemplo, imagina um dia de calor, a criança fez uma escolha de uma roupa, né, com tempo de calor e ela escolheu, né? Ela fez uma escolha por uma roupa de calor e aí ela escolheu não levar um casaco. Ela deduziu que ia ficar quente, que ela não ia precisar de um casaco, mas esfriou. E aí ela sentiu frio. O que é que você faz? Você vai deixar a criança passar frio porque essa foi a escolha dela? Não. Você não, é o que eu disse logo no comecinho, né? Os pais não precisam piorar uma situação que já está complexa para a criança. Não tem necessidade de você fazer isso. Ela está com frio, você vai procurar uma solução. E depois você vai perguntar para ela. Essa é a dica. O que você aprendeu com a sua escolha? O que você aprendeu hoje? Essa é a dica para você educar essa criança, para ela desenvolver uma boa habilidade de lidar com as suas escolhas. O que você aprendeu com a sua escolha e o que você aprendeu no dia de hoje. E aí nós vamos encaminhando, não é? Para a última habilidade fundamental, que é uma habilidade que nós chamamos de administrar conflitos. É claro que você não vai falar assim com a criança, olha, está na hora de administrar um conflito. Os conflitos são da natureza do dia a dia, como eu disse para você, não precisa piorar uma situação que já é conflituosa. Então assim, não precisa ficar sentado, pondo fogo na fogueira quando a criança está se deparando ali que ela precisa resolver
né, um conflito. Esse conflito, inclusive, ele nem sempre ele é externo, às vezes é um conflito interno, não é? O que eu, por exemplo, é o conflito de uma escolha, né? O que eu quero escolher? Eu quero isso e eu quero isso também. Então, ainda que você esteja lidando lá com a segunda habilidade, né, fundamental, que é lidar com as escolhas, né, lidar com os resultados da escolha, você também está lidando com a terceira, que é administrando um conflito. Então, dependendo do conflito, você vai precisar fazer uma opção. E isso é sempre uma ansiedade para a criança. O conflito é sempre uma ansiedade. Traz, né, o conflito, por que não é só um desafio, por que não é só uma escolha? Por que não é só um desafio? Por que não é só uma escolha? Um conflito, ele exige uma tomada de decisão, né? E muitas vezes isso ocorre no embate entre duas pessoas. Imagina, você deve ter aí os seus exemplos de conflito, mas eu vou te falar um que acontece muito com criança, que é a disputa por um brinquedo. Então, quando a criança é muito pequenininha e ela quer um brinquedo e a outra criança também muito pequenininha quer o mesmo brinquedo, elas pegam e ficam puxando e fazendo cabo de guerra. Ou elas vão destruir o brinquedo, ou a mais forte pega o brinquedo, ou pode partir aí para uma briga, né? uns tapas, umas agressões, né? E aí, de novo, gente, eu preciso lembrar, é a ferramenta que a criança tem para lidar com a situação, tá bom? A gente não julga, não devemos fazer esse tipo de julgamento, porque nós estamos aqui para educá-las, tá? Então, você imagina essa situação. O que é a disputa por um brinquedo? Posteriormente, isso pode ser assim, a disputa por um lugar para sentar, né, num lugar da mesa. A disputa pela hora de tomar banho. A disputa pelo banco da frente no carro quando só está a mãe com 2 filhos. Então, assim, as disputas, elas sempre vão ocorrer. E os conflitos também vão acontecer na mesma medida que as disputas ocorrem, tá? Os conflitos são muito interessantes, eles trazem habilidades muito importantes para a vida do futuro, muito importantes para os desafios que a gente vai enfrentar. A gente não quer passar por conflitos, a gente não quer que nossos filhos passem por conflitos, mas eles são inevitáveis, tá? Eles são da natureza da própria sociedade e eles trazem aprendizagem. Então dá uma olhadinha só, o que é que o conflito traz de aprendizagem? A primeira coisa, a primeira grande aprendizagem é uma questão relacionada à empatia. E por que se relaciona o conflito à empatia? Porque quando você está numa situação de conflito que você precisa resolver, alguém vai ter que ceder, alguém vai ter que ceder, alguém tem que se colocar no lugar do outro, tem que se colocar no lugar do outro, até ajustar e chegar numa solução. Então, a empatia é essa capacidade de se colocar no lugar do outro. E a criança vai fazer isso naturalmente, normalmente, quando ela vivencia os conflitos do dia dela, ela vai aprender sobre isso, né? Outra coisa que você aprende muito com o conflito é argumentação. É a hora de você colocar com precisão a sua fala e os seus argumentos. E dependendo como você faz isso, você ameniza esse conflito e conduz esse conflito para uma solução. Você vai aprender também num conflito a escuta. Então a criança, para que ela possa resolver o conflito, ela vai ter que escutar. Não adianta se ela só ficar gritando, esperneando ou numa postura física que não é possível dialogar, o conflito não é resolvido, né? O conflito continua, ele permanece até que isso possa ser elaborado cognitivamente. No conflito, a criança também aprende sobre atenção, como ter atenção, como gerenciar a atenção para a resolução do conflito, e também começa a perceber, né, a perceber que há coisas que estão por baixo do conflito. Então, quando uma criança, por exemplo, está disputando um brinquedo com outra criança, ela pode começar a perceber que isso é muito importante, porque talvez aquela criança esteja passando por uma situação emocional que está afetando, né, o comportamento, os desejos dessa criança. Então ela pode ceder o brinquedo para essa criança, ou ela pode ceder um lugar numa determinada posição na sala de aula
ou ela pode compreender melhor quando uma criança usa palavras mais agressivas, porque ela passa a entender que há coisas por baixo que talvez ela não saiba qual é, mas que movimenta o outro indivíduo para o conflito. E por fim, o conflito também permite você desenvolver o diálogo, nem que seja o diálogo interno. Então uma criança, por exemplo, que não sabe exatamente o que ela quer para um determinado evento. Então veja, conflito não é só problema, conflito pode ser em coisas muito legais. Por exemplo, eu vou dormir na casa da minha tia, que é muito bacana, ou eu vou no cinema com a minha mãe, por exemplo. Qualquer opção é boa, mas olha o conflito interno, né? Qualquer resultado que der ali vai ser muito bom. E ela vai desenvolver o que, a criança? Um diálogo interno, pensar nisso, pensar naquilo, conversar consigo mesma, argumentar, prestar atenção, escutar os seus próprios sentimentos para que ela possa tomar a decisão se ela vai dormir na casa da tia ou se ela vai no cinema com a mãe. Então os conflitos, eles sempre ocorrem, né? Eles sempre vão aparecer no dia a dia. Você não precisa piorar esse conflito, mas você pode estar junto, não é? E ao final desse conflito, conversar com a criança, depois que ela chega na solução, conversar com a criança e ver o que ela aprendeu ali, né? O que ela aprendeu naquele conflito, o que ela aprendeu gerenciando ali o brinquedo com outra criança, o que ela aprendeu quando, por exemplo, o irmão mais velho cedeu o lugar para ela poder ir no banco da frente enquanto a mãe estava dirigindo. O que ela aprendeu quando ela fez uma escolha de, por exemplo, ir para a casa da tia. Ela fez a escolha de ir para a casa da tia e não pôde ir ao cinema com a mãe. O que ela aprendeu quando ela teve que resolver esse conflito? E é isso, gente. Hoje nós tratamos então de 3 habilidades fundamentais para enfrentar os desafios. A gente não sabe o futuro, a gente sabe que ele é cheio de desafios. Então a gente se prepara para desafios para que a gente possa entrar nesse futuro de uma forma mais autônoma, feliz, segura, né? Mais tranquila, e para que a gente também possa preparar os nossos filhos para esse futuro incerto e desconhecido. Então, estudamos hoje 3 habilidades fundamentais que foram lidar com a frustração, saber tomar as próprias decisões ou fazer as suas escolhas e também administrar os conflitos. Eu espero que você tenha gostado bastante e se você tiver alguma dúvida você pode encaminhar para a gente pelo e-mail contato@projetofamiliabemresolvida.com.br ou então nos acompanhar nas redes sociais. Estamos lá no Facebook, no Instagram, Projeto Família Bem Resolvida. Um abraço para vocês, um beijinho e até a próxima oportunidade na semana que vem, sempre às quartas-feiras às 8 horas. Boa noite.